O nosso projeto, ele trabalha em duas vertentes, uma de manejo florestal e outra de tecnologia de madeira. Nós praticamente estamos trabalhando em algumas áreas. Produtos, madeiras engenheirados, que é na realidade o trabalho com CLT e outras madeiras engenheiradas. É hoje uma tecnologia de ponta que está resolvendo grandes problemas de construções no mundo inteiro. Acontece que todas utilizadas para espécies de zonas temperadas. Então o nosso grande desafio é verificar como a gente aplica isso nas nossas espécies. E nós estamos trabalhando com peças sólidas em todos esses diferentes níveis, inclusive artesanato, instrumento musical. As nossas premissas são: sem tecnologia da madeira, nós não teremos manejo florestal sustentável na Amazônia. Sem manejo florestal sustentável na Amazônia, nós não teremos floresta exercendo o papel de floresta. E sem floresta exercendo o papel de floresta, nós podemos dar adeus à biodiversidade da Amazônia, que sem dúvida alguma é a maior riqueza do Brasil. Estamos numa área que foi explorada seletivamente em 1987. E desde então ela vem sendo monitorada anualmente, exatamente no mês de julho. E a principal variável desse monitoramento é o diâmetro e altura do peito, que vai justamente ajudar a determinar os estoques e a dinâmica do volume de madeira e de biomassa. Biomassa voltada principalmente para o carbono e para a água. E durante todo esse tempo a gente está tentando descobrir qual é o ciclo de corte ideal para a floresta amazônica. Essas florestas são florestas antigas, de mais de 1000 anos de idade, e que numa única geração dificilmente a gente conseguiria chegar a uma estimativa confiável do ciclo de corte. Estamos tentando abreviar esse tempo, utilizando muita tecnologia. Então hoje nós não só fazemos esse monitoramento florestal, como também fazendo outros experimentos envolvendo a parte de ecofisiologia das espécies florestais, numa tentativa de explicar e discriminar algumas espécies aqui com relação ao comportamento dela depois da exploração seletiva de madeira. Uma forma de valorizar essa madeira é utilizar os serviços ecossistêmicos que a floresta presta. E no caso aqui desse experimento, nós estamos introduzindo principalmente a ciclagem de água e a ciclagem de carbono. Dentro do processo de ciclagem do carbono, existe um componente muito importante que é a respiração autotrófica. E dentro da respiração autotrófica, a gente tem diversos componentes, são respiração foliar, respiração do tronco e respiração das raízes. O nosso foco aqui é a respiração no tronco. Então, árvores que crescem muito, elas têm uma alta eficiência no uso do carbono. E eu consigo medir isso com a respiração no tronco. Aplicando isso ao manejo florestal, eu consigo identificar árvores que têm uma alta eficiência no uso do carbono. Então, são árvores que investem muito em crescimento. O CO2 que ela consegue fixar no processo de fotossíntese, ela consegue alocar isso nos seus tecidos. Então, ela tem um alto crescimento. E algumas árvores não têm uma eficiência muito alta. Então, utilizando a respiração no tronco, essa variável, eu consigo identificar quais são as árvores que investem muito em crescimento e árvores que não investem muito em crescimento e, posteriormente, utilizar essa variável na tomada de decisão para o manejo florestal e, possivelmente, eu posso mudar as condições ambientais ali dessa árvore. Um fito-hormônio chamado ácido abscísico, que é o ABA, que ele regula essa abertura e o fechamento estomático nessa captação de CO2. A partir de algumas metodologias que a gente tem feito aqui no laboratório, a gente consegue medir a velocidade que essa água está passando. A planta, o tronco da árvore, ela tem algumas funções. A principal delas são sustentação da copa e condução de seiva bruta, que é água e sais minerais. Em algumas árvores a gente consegue ver uma diferença visível. Essa parte mais clara, mais periférica, próxima da casca aqui, é a parte xilema ativa. E essa parte aqui é responsável pela condução. Então a gente tem que ter algumas técnicas para você delimitar até onde vai esse xilema ativo. A técnica mais precisa é utilizando o corante, que a gente dissolve o corante em água e com essa mistura, onde vai estar passando água, vai ficando colorido. Então, geralmente você usa dois mais principais, que é o azul de astra, cola de azul, onde está passando os vasos,
e a fucsina A citosafranina, que vai corar de vermelho onde está passando a água. E quando a gente tem a área de xilema ativo e o Sep Flow, a gente consegue medir o Sep Flux, que é o fluxo de água. O Sep Flow ele é dado em centímetros por hora. Já a área de xilema ativo ela é dada em centímetros quadrados. Quando a gente faz uma multiplicação, você tem centímetros cúbicos por hora. Então já tem a unidade de volume. Então com essas duas medidas a gente consegue até chegar a parte de quantos litros de água joga uma árvore para a atmosfera. A compactação do solo pode impactar tanto na dinâmica hidrológica do solo como no uso de água pelas plantas. E com isso, para a aplicação no manejo florestal, podemos ver qual o melhor tipo de solo que irá armazenar mais água e terá um melhor teor de água disponível para que a planta possa ter um melhor uso, um uso mais eficiente de água e não entre em estresse hídrico. E a gente tem feito diversas medidas aqui, desde inventários florestais com medidas de mortalidade e dinâmica das espécies aqui dessa área. A gente tem feito atualmente medidas de umidade do solo, medidas a nível de tronco como o Sap Flow e integrando todas essas medidas a grua, que vai ficar mais essa parte do dossel de acesso direto à copa das árvores.